E o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que as negociações sobre a tarifa de 50% imposta por Washington a produtos brasileiros podem se estender por meses. A fala contrasta com o otimismo do chanceler Mauro Vieira, que depois do encontro entre Donald Trump e Lula na Malásia, havia dito esperar um acordo para reduzir a sobretaxa em poucas semanas. Ana, eu quero ouvi-la. Falei antes do intervalo que você fez uma boa dobradinha com o Alexandre nessa edição, né, falando do encontro entre Lula e Donald Trump e as expectativas para o mercado, para a redução de tarifas, mas uma delas era pelo menos a suspensão, a pausa temporária enquanto começassem as negociações, mas até agora nem isso tivemos, está tudo igual. Não aconteceu, Paula. E o problema é que o Brasil insiste, continua insistindo na falsa prerrogativa de que as tarifas no Brasil, contra o Brasil ou em cima do Brasil, elas só têm a ver com o cenário comercial. E não é bem assim. Nós mostramos aqui as declarações do Lutnick, do Scott Bassett, do próprio Marco Rubio em relação ao Brasil. E essas declarações, elas são abrangentes, elas vão além do cenário tarifário apenas na balança entre os dois países. E agora, por exemplo, na reunião que o Donald Trump teve na Coreia do Sul com o Xi Jinping, é como você disse, até a reunião, o Donald Trump disse, bom, vamos então congelar aqui as tarifas até a gente conversar. E com o Brasil não está acontecendo isso. E o Donald Trump fez isso com outros países também. Fez isso com o Japão, fez isso com o Canadá, fez isso com o México. Tá bom, eu vou segurar as tarifas e aí a gente conversa no dia tal. Com o Brasil as tarifas seguem, a nossa próxima reunião, a gente vai ver quando a gente vai conversar, daqui a um mês, não sei. E isso, Paula, é o maior sinal de que o Donald Trump ele não vai simplesmente abandonar o que está acontecendo no Brasil. Repetimos mais uma vez, Marco Rubio está na equação Brasil. A equação tarifas, de uma maneira global, ela é entregue ao Scott Bassett e ao Howard Lutnick, secretário do Tesouro e secretário do Comércio. E no caso do Brasil, tem o fator Marco Rubio em cima de tudo isso. Ou seja, eles não vão separar, eles não vão filtrar apenas a agenda tarifária contra o Brasil se o Brasil não entender que eles vão precisar tocar em outros assuntos. Inclusive, eu até coloquei no meu título, né, uma diplomacia trumpiniana, né, que é sorrisos e porretes, porque na verdade, o Trump vai lá também na diplomacia do Teddy Roosevelt e era a diplomacia do Big Stick. Speak softly e carry a big stick. Ou seja, fala manso, mas carregue o seu porrete. E é exatamente o que o Trump está fazendo com o Brasil.